Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilhas do Norte. Eu sou Lídia Azedo e é um prazer tê-los por aqui. Na nossa trilha de hoje, nós vamos seguir a rota da BR-319. E por que essa rota te interessa? Essa rota te interessa porque não se trata apenas de ligar Manaus a Porto Velho. No meio disso tudo, existem outras questões que a gente precisa também ter em mente. E são questões que envolvem sustentabilidade, questões que envolvem qualidade de vida, questões que envolvem desenvolvimento da nossa região. E a gente não pode deixar que isso passe ao largo dos nossos olhos. Por isso, nós trouxemos um convidado muito especial, que vai ser o nosso guia nessa jornada, o Dr. Pablo Oliva. Pablo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Não dá pra gente começar sem eu falar o currículo do Dr. Pablo, que ele é um currículo, assim, invejável. Aí, gente, eu tive que dar uma resumida, né? Porque sabe como é que é? O currículo do homem eram, assim, umas páginas. Então, assim, a gente vai fazer um pouco um resuminho, assim, para apresentar o Dr. Pablo para quem não o conhece. O Dr. Pablo Oliva Souza tem um currículo de peso na trajetória inspiradora dele. Delegado de Polícia Federal desde 2007 e professor de Direito. Pablo é um mestre na sua área. Ele coleciona aprovações em 10 concursos públicos e possui um arsenal acadêmico invejável. Ele é doutor honoris causa em Ciência Política e mestre em Criminologia. Além disso, conta com pós-graduações em Gestão Pública, Sustentabilidade e é especialista em Direito Processual e Gerenciamento de Crises. E sua experiência não para por aí. Entre 2019 e 2023, atuou como deputado federal pelo Amazonas, levantando a voz da região para Brasília. Pablo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz de ter você por aqui. Antes da gente começar nosso bate-papo, vou te situar um pouco e para quem não conhece como funciona a dinâmica do Trilhas. Nosso programa começa com uma viagem pela Amazônia. E aí a gente vai percorrer um rio. A nossa rabetinha vai sair, você é o nosso guia. E a gente só vou te dizendo quais são as trilhas que a gente vai percorrer nesse percurso da BR-319. E aí a ideia é que você oriente o nosso público, as pessoas que estão nos assistindo, sobre algumas questões, a trilha jurídica, a trilha ambiental e a trilha social. Como essas trilhas são relevantes dentro desse contexto da BR-319. Que é para no final a gente chegar lá nesse nosso mapa da cidadania e ver de que forma a gente consegue achar um meio termo no meio dessa questão que está colocada hoje. Que de um lado nós temos aqueles que são favoráveis à construção, né, da estrada, e aqueles que são contra. E aqueles que são favoráveis têm o argumento de que vai trazer mais desenvolvimento para a região e levantam a questão do direito de ir e vir. E aqueles que são contra estão com o argumento de que aquilo vai ter um impacto ambiental muito forte na nossa região. E aí a gente vai começar com a nossa rabetinha, partindo da trilha jurídica. Pablo, é contigo. Puxa, Lídia, obrigado. Quero começar agradecendo o convite. É importante participar de um programa de peso como esse, que já começa com muita qualidade, com assuntos importantes, relevantes para a vida do nosso povo do estado do Amazonas, relevante para todo mundo ter um pouquinho de sabedoria e de conhecimento a respeito de um assunto que envolve a todos. A BR-319, ela, mesmo aqueles que acham que não são impactados por ela diretamente, como quem vive no sul do país ou como quem não está na cidade de Manaus, tenho certeza, a BR-319 ela é importante para todo mundo, para todos os brasileiros e para nós aqui no Amazonas muito mais ainda. E trabalhar esse assunto sobre várias valências, vários aspectos, cidadania, sustentabilidade, preservação ambiental, inclusão das pessoas, ele é
ele deixa o assunto mais rico ainda. Ainda mais porque tu tivestes uma vivência de parlamentar, representando Sim. o Amazonas. Então, daí por que a escolha do teu nome? Eu disse, o Pablo, ele teve uma vivência que faz muita diferença quando a gente vai discutir esse assunto. Porque o olhar de quem está lá em Brasília é diferente do olhar de quem está aqui. Totalmente, nossa. E você conhece a nossa região, você sabe das problemáticas que a gente tem aqui. E às vezes olhar de lá para cá é diferente de quem está aqui e vai para lá. Então a nossa percepção foi a seguinte, não, o Pablo é a melhor pessoa para a gente botar essa rota e ele ser nosso guia nessa jornada. E aí eu te coloco assim, uma das coisas que eu andei pesquisando, porque o que a gente começa a ver? BR-319 é um assunto que todo mundo, até eu mesmo, assim, cara, vai interligar com o resto do país, vai ficar melhor pra gente e tal. Só que aí depois, quando você começa a ouvir também o outro lado, eu disse, mas tem outras questões aí também que a gente precisa levar em consideração. Tem a questão, né, meio ambiente, tem a questão, realmente até que ponto vai se garantir que vai ter um controle disso. E aí eu te pergunto, nesse meio tempo que tu ficaste atuando como nosso representante lá na Câmara Federal, em que sentido essa coisa tramitava lá e como é que a coisa caminhou até onde tu permaneceste no cargo lá, como deputado federal? A verdade é que as pessoas conhecem muito pouco da Amazônia. E quando eu estive lá enquanto parlamentar, não raras vezes eu tinha que explicar para as pessoas o que era a região amazônica, o quanto para nós era difícil viver e desmistificar um grande mito que existe lá de que o amazonense, a pessoa que vive no estado do Amazonas, ela é responsável pelo desmatamento e pela degradação ambiental, quando é o contrário. É quem vive no Amazonas que é o principal protetor da Amazônia. Somos nós que protegemos ela. Não são as ONGs que vêm da Europa, nem tampouco o recurso que vem do Fundo Amazônia, da Noruega. Não é. É o caboclo que vive lá no interior, é aquele cidadão que tira da floresta o seu sustento e, ao mesmo tempo, como ele sabe que é dela que ele tira o seu sustento, ele faz com que ela seja preservada. É imprescindível a gente pensar nisso, antes de mais nada, para que a gente entenda que nenhuma outra obra ou qualquer outra situação vai gerar um impacto que seja diferente para a vida dessas pessoas. Então acho que o primeiro ponto que você tem que fazer e pontuar é: vai mudar a vida de quem essa rodovia? O que ela vai trazer de positivo e o que ela pode trazer de negativo? Né? Então, aí isso que eu falava quando estava como parlamentar. As pessoas falavam, poxa, mas eu vejo na TV a selva pegando fogo. Vou dizer, pessoal, mais de 95% da floresta amazônica é preservada no estado do Amazonas. E a rodovia 319, ela não é um asfaltamento de rodovia. A rodovia já existe. Desde 1976 ela foi asfaltada integralmente por mais de uma vez. E claro, por ela estar numa região muito inóspita, muito complexa, para que ela permaneça viva e funcionando, ela tem que ter uma manutenção quase que constante. Aqui, se você for, todo mundo que conhece o estado do Amazonas sabe que se você for em um determinado lugar e você abrir uma picada naquele lugar, um caminho, e você não tiver alguém cuidando daquilo lá, 2 anos depois a mata fecha. A mata fecha e a estrada não é diferente. Fora, sem falar, as grandes mudanças que nós temos aqui de chuva, de ventos, de mudanças térmicas, que fazem com que a estrada tem que ser constantemente preservada. E aí tu tocou nesse ponto aí, justamente, que a estrada não passou a existir hoje, ela já tem... ali mais de 40 anos já? Vai fazer 50 anos. Pois é. Ano que vem ela faz 50 anos, pra você ter uma ideia. Caramba. Quer dizer, não é algo que surgiu agora. Mas aí eu vi que a grande discussão que se pontua é que nesse trecho que dá 319, exatamente, é como se fosse a área onde... dá para colocar um mapa aí, Bruno? É que a gente foi para enriquecer também, claro, né? Nosso bate-papo aqui. É legal a gente ver isso aí. Que onde passa a 319 é exatamente o que eles chamam do arco do desmatamento, que é a área onde, principalmente o sul do Amazonas, você faz referência, né? Onde estão esses pontos mais vermelhos aqui embaixo, é o sul do Amazonas. Exatamente. São regiões onde nós temos uma população diferente habitando elas. É um Amazonas diferente dentro do Amazonas. Eu até brincava sobre isso quando eu estava lá em Brasília. As pessoas falavam, mas como é que é lá no Amazonas? Eu digo, o Amazonas é como um país.
Quem mora em São Gabriel da Cachoeira não tem os mesmos hábitos, nem tem a mesma cultura Pô, fizeste uma de quem mora em Humaitá. Realmente, o Pois Amazonas são são regiões totalmente diferentes. Quem é banhado por rios de água escura trabalha de um jeito, quem é banhado pelos rios afluentes dos Solimões vive de outra forma. Aqui esse pessoal vive próximo às estradas. Você tem a 319 e tem a 230, que são as principais rodovias. Né, a 230 que corta ela aqui, que é a Transamazônica, ela tá ali, olha, passando por Lábrea. E essa 230 ela vai se interligar ao Pará, e ela é a principal rodovia de escoamento hoje, por exemplo, de madeira, do que é produzido aqui na região de Humaitá. Então muita coisa daqui é escoada através da 230 para fora, para o resto do Brasil, porque esse asfaltamento no Pará ele existe praticamente muito bem feito. Aqui no Amazonas é que a rodovia não é tão preservada, né? Pois é, e aí o que eu vi, que é justamente nessa pesquisa que eu fiz, que fala que é do Arco do Desmatamento, né? Eles falam o seguinte, que no sul da Amazônia, que foi um estudo, esse estudo aí, só para citar a fonte, né, amor? É do departamento, do Dr. Philip Martin, é um norte-americano que... Isso... Eu gosto do Pablo, que ele sabe das coisas. Tá vendo como é bom trazer a pessoa que sabe das coisas? E esse estudo dele foi publicado, né, no... Qual foi o site que foi publicado isso aqui? Vou já te dizer qual foi o site. Ele fala nesse estudo dele que a rodovia 319 ligaria o notório Arco do Desmatamento, no sul da Amazônia, a Manaus, na Amazônia Central. Essa estrada foi construída no início da década de 70 e foi abandonada em 88. Desde 2015, um programa de manutenção a tornou marginalmente transitável durante a estação seca. E a estrada agora está planejada para reconstrução. Aí ele fala que pode-se esperar que os atores e processos de desmatamento migrem para todas as áreas conectadas a Manaus por estrada, como Roraima, no norte da Amazônia, e para a vasta área de floresta no oeste do estado do Amazonas, que seria aberta por estradas planejadas para ligar a 319. Ele fala que o Brasil está totalmente despreparado para conter a destruição que essa mudança na geografia do desmatamento representa. Que ele questiona que nessa área tem uma vasta riqueza em termos de fauna, flora, e que os estudos, eu até tentei ter acesso a esse estudo, fui lá no site do STF para ver o processo, e as únicas informações que eu consegui desse estudo, que foi encomendado pelo DENIT, quem realizou esse estudo foi qual foi a empresa? Vou já achar o nome dessa empresa aqui, eu já te digo. E essa empresa que fez essa análise, esse estudo do impacto, os estudos a parte que eu vi foram muito assim pontuais de quem defende, né? E o questionamento é que esse estudo não retrata realmente os impactos reais que nós, como amazonenses, iríamos sofrer, né, da passagem, porque nessa discussão diz que aproveitariam a BR-319 para, no meio dela, empurrar a 366, que seria a Transpurus, que aí a comparação que eles fazem é o seguinte, seria como uma espinha de peixe, e que essa BR-319 seria espinha. A espinha dorsal. Isso, e aí e não teria controle sobre isso, porque ele já diz que já existem alguns registros, inclusive, de grileiros nessa área. E aí a gente já sabe que aqui no Amazonas não tem muito controle, porque a nossa região é muito vasta. Assim, vamos às dificuldades e principalmente as questões que podem gerar a rodovia ser um fato, digamos assim, não positivo. Levando em conta que eu preciso já pontuar que eu sou um defensor da existência dela, do asfaltamento dela por conta das vantagens. Mas vamos pensar se existem desvantagens a respeito da rodovia. As desvantagens que poderiam haver seriam realmente com a maior participação do homem na região, ele fazer atitudes predatórias ao meio ambiente. Isso dependeria de quem iria ocupar essas regiões e como é que isso ia ser colocado. Então, as pessoas que dizem que a rodovia é prejudicial ao meio ambiente, elas falam isso. Olha, na hora que eu abrir uma estrada por aqui, vai ser mais fácil quem quer desmatar chegar, vai ser mais fácil quem quer fazer caça de espécimes chegar na região. A gente vai ter aqui na hora que for fazer esse asfaltamento da rodovia, muitas máquinas vão vir para cá, vai haver um desequilíbrio ambiental. Então as pessoas pontuam por esse lado. Eu acho que é um lado justo de ser discutido. Vale a pena você falar
sobre a questão do meio ambiente em si considerado. Mas a gente tem que pensar numa coisa. Hoje, o IBAMA nem se quiser consegue chegar para fiscalizar, porque ele não tem caminhos para onde chegar. Então a mesma rodovia que levaria, que pode levar esse problema ambiental, é a rodovia que leva também à fiscalização do meio ambiente. E aí isso é legal porque tu é delegado federal, né? Sim, trabalho inclusive com essa área. É também, isso que eu ia te perguntar. Então tu consegues... Eu fiz essa viagem 2 vezes já para 309. Tu consegues falar isso com propriedade, já né? andei nessa rodovia 2 vezes. Ela é uma rodovia muito complexa. É uma rodovia que passa por regiões muito diferentes. Assim, para o nosso telespectador que está aqui, ela é uma rodovia de 885 quilômetros. Mas ela, nos 85 quilômetros dela, ela é dividida em 3 partes, basicamente. Então você tem que pensar numa primeira parte de cerca de 250 quilômetros, uma parte do meio de aproximadamente 400 quilômetros e uma outra parte que vai desses 400 quilômetros aí, do 400, do 250 até o 450, do 450 até o 885. Cada parte dessa tem uma particularidade. No começo, os primeiros 250 quilômetros de rodovia são muito bem asfaltados, assim, não vou dizer bem asfaltados, mas eles são bem transitáveis. São bem transitáveis. Eles ligam vários municípios aqui próximos, que a gente pega aqui a balsa lá no Ceasa, atravessa, segue adiante, ele passa por vários municípios, Manaquiri, tem entrada e chegada para várias cidades no meio do caminho. Logo após o Careiro, mais um pouco à frente, quando termina esses 250 quilômetros, aí nós chegamos no famoso trecho do meio. Esse trecho do meio, ele é o trecho de mais difícil asfaltamento, de liberação ambiental, porque ele passa por uma série de pontes. A rodovia tem mais de 70 pontes. Ela passa por uma série de pontes, de áreas alagadas, de regiões que se encontram com braços de rio, e aí ele já começa a ter uma dificuldade um pouco maior de ser pavimentado. Então esses 400 quilômetros sempre foram a parte mais complicada de você fazer rodovia. E depois, passados esses 400 quilômetros, nós já temos uma região que o Amazonas começa a se encontrar com o estado de Rondônia, que é justamente aquele aquele trecho final que a gente mostrou no mapa aqui. Aquele trecho onde a gente já vai ter uma ocupação maior populacional. A gente vai ter uma ocupação populacional maior, uma população ligada aos municípios de Humaitá, de Apuí, pessoas que têm uma característica já do agronegócio, que já fazem aqui, ó. Quando chega no final da estrada, nós já estamos aqui na fronteira com o município, com o estado do Humaitá, já é um dos últimos municípios do estado do Amazonas em relação à chegada com Rondônia. Então, alguns quilômetros da estrada, algumas dezenas de quilômetros da estrada está em Rondônia e o resto está no estado do Amazonas, né? E aí, uma coisa que eu observo, tu falaste isso. Por exemplo, tu falou que cada trecho tem a sua problemática, né? Sua realidade. A gente vê que até aqui o Careiro, como eu falei, ó, a gente tem os primeiros 150 quilômetros dela, chega a 250 mais ou menos de boa trafegabilidade, e daqui esse trecho grande aqui, ó, é o que a gente chama de trecho do meio, que representa cerca de 400 quilômetros. Esses 400 quilômetros você vê que é uma região que não tem muitas cidades, que não tem muita infraestrutura, e até para você levar o asfaltamento para isso seria muito difícil. Já na parte de baixo aqui, onde a gente sai do estado de Rondônia para o estado do Amazonas, você vê esses pontos vermelhos são ocupações populacionais. São pessoas que vivem nessas regiões. E elas vivem fazendo principalmente o agronegócio. Seja gado leiteiro, gado de corte, seja a cultura de plantações. Então a gente tem um outro tipo de povo que vive aí. Que, por sinal, em sua maioria migrou do sul do Amazonas. Veio do Paraná, veio de Santa Catarina, veio do Rio Grande do Sul. Já tem até outra característica diferente. E, inclusive, o solo é diferente também aqui, né? Vamos entrar nesse mérito, mas aqui o solo também é diferente. É mais parecido com o solo do Mato Grosso, que é o estado vizinho. E aí eu vi que justamente nessa área aí tem a questão da proteção, né? Que são áreas que é aí que eles veem essa discussão, né? É uma área muito rica de cobertura vegetal, que tem muitas espécies, não sei o quê. Sim. E o estudo, o que eu vi, do pouco que eu consegui ver, porque eu não consegui esse estudo completo. Eu só estou dizendo os trechos que eu vi, foi justamente por causa daqueles que defendem que... É o famoso EIA-RIMA, é o Estudo de Impacto Ambiental. Exatamente. Eles jogavam algumas coisas, e nesse estudo eles falam que não, que quando o DENIT passar, ele está pronto para o monitoramento, para o controle dessas espécies e tudo, então não vai esse impacto. A questão se diz que vai ter mais benefício do que os benefícios compensam os impactos. E aí eu te pergunto, no teu olhar, tanto como quem
trabalha, né, como delegado até, que já conhece essa área, e Sim. como alguém que já legislou também pelo nosso estado e tudo, qual é o teu olhar sobre essa questão, que tá essa discussão aí sobre isso? A preocupação ambiental ela é válida, mas hoje ela já consumiu mais de 100 milhões de reais só de estudos. Nós já ultrapassamos a casa de 100 milhões de reais de estudos. Esses estudos estão sendo feitos, como você falou, desde 88 a rodovia foi abandonada. De lá para cá começaram a se fazer vários estudos sobre a viabilidade dela. E o Estado brasileiro já gastou mais de 100 milhões de reais só em estudos. Na prática, esse dinheiro não serviu para nem pavimentar, nem preservar a Amazônia. Só foram gastos dinheiros com pessoas que foram lá estudar a rodovia várias e várias vezes. Quem ia competir a fiscalização e o controle disso, Pablo? A fiscalização compete ao DENIT, primeiro da estrada em si, ao IBAMA da parte ambiental, e como nós temos 2 municípios interligados no campo das polícias, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. É uma BR, então é uma rodovia de abrangência nacional, né? Então ela tem a fiscalização da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do IBAMA, do DENIT e dos vários órgãos do governo federal que podem atuar nessa pauta. É importante que a rodovia exista, como eu falei, até para que ela possa ajudar essa fiscalização a chegar. Hoje, se você quer fazer uma fiscalização ambiental naquela região, você não tem como chegar. O único caminho é pela rodovia. E os impactos que ela vai trazer ao meio ambiente, eles não são tão graves assim, e aí eu vou me explicar por quê. Primeiro, porque a rodovia já existe. Toda vez que eu iria discutir essa questão com outros parlamentares ou com outras pessoas do Brasil afora, as pessoas falavam, não, vamos fazer a criação. Eu falei, criação não. A 319 ela existe. Ah, mas aí ela vai rasgar a mata. Não, meus amigos, isso já aconteceu. Lá na década de 70. Ela já foi aberta. Ela já existe. Ela é uma realidade. Se você quiser agora pegar um ônibus de Manaus e ir até Porto Velho, você vai. As companhias de ônibus, eles ligam a estrada, mesmo com muita dificuldade. Então você consegue fazer a viagem na estrada todinha, porque ela existe. E ela consome muito recurso para continuar sendo mantida. Justamente porque ela não é asfaltada definitivamente. Que tem um gasto... Um gasto muito maior. É igual você pensar num doente que você não consegue curar ele. Você tem que ficar mantendo ele por remédio. Depois de 30, 40 anos mantendo. Imagina quanto não se gastou com esse doente. Ao invés de buscar uma cura. Então se gastou tanto com ele e ninguém pensou em fazer disso aí uma rodovia permanentemente asfaltada, o que faria com que o custo de manutenção fosse bem mais baixo. E tu acha que a legislação que a gente tem hoje, em termos para garantir essa proteção, esse controle e esse monitoramento dessa área, para preservar essa fauna, essa flora que o IBAMA questiona, né, com o DENIT, tu acha que ela é o suficiente ou tu acha que precisava de alguns ajustes? Eu acho que ela já é suficiente. Ela é tão suficiente que dentro das normas ela vem sempre sendo cumprida. Quem faz a paralisação da rodovia é o judiciário. Não são as regras que existem hoje. Então, nós já tivemos várias ações. Né? Recentemente veio um observatório do clima, deu entrada numa ação, quer dizer, entrou com um documento já num processo existente e conseguiu uma decisão do Tribunal Regional Federal daqui da região, da primeira região, para que a continuidade do asfaltamento da rodovia fosse paralisado. E aí eu coloco a questão em xeque. Quem é o Observatório do Clima? Eles conhecem a região amazônica? Eles estão realmente aqui? Eles vivem nessa região? Eles sabem do que o caboclo tira o sustento? Não sei, eu acredito que não. Porque na prática, uma das principais coisas que existe lá naquele estudo de impacto ambiental que a gente falou, o EIA-RIMA, sabe o que é? Era bom tu explicar para quem não sabe. O EIA-RIMA é um estudo que faz a viabilidade de você fazer uma determinada obra sobre o aspecto ambiental. Não necessariamente uma estrada, pode ser uma ponte, pode ser um prédio, pode ser um local onde tem uma reserva indígena. Vai ser feito um estudo sobre que tipo de impacto ambiental aquela obra pode gerar. Como o nome já diz, é um estudo sobre viabilidade. Sabe qual um dos primeiros pontos que esse estudo leva em conta? As populações envolvidas. Então, perguntar isso. O povo vai lá que está fazendo estudo, os especialistas, cientistas estão fazendo estudo, e vão lá perguntar de quem vive naquela região.
vai ser bom para você? O que você acha? Pois é, tu sabe que isso aí, tu tocaste nisso, eu não tenho conhecimento se teve alguma audiência pública. Várias, já houveram muitas. Já teve aqui? Só que normalmente elas são feitas nos locais onde a rodovia está. Foi feita audiência pública em Humaitá, foi feita audiência pública em Lábrea, foi feita audiência pública em outras regiões lá, aqui mais próximo de Manaus, lá perto do Careiro, foi feita audiência pública. Eu participei de algumas e tive a oportunidade de verificar uma coisa assim que era muito, quase que unânime. As populações querem a rodovia, porque elas precisam da rodovia. Elas vivem num isolacionismo que é até criminoso, é maldoso você isolar as pessoas. Então elas vivem num local onde elas não têm dignidade, elas não conseguem ter acesso aos melhores serviços, porque elas estão isoladas. Com a rodovia pavimentada, elas vão conseguir chegar nos grandes centros, elas vão conseguir ter o famoso direito de ir e vir que todo mundo tem, né? A maior parte das pessoas que vai estar nos assistindo hoje está vivendo dentro de uma casa, com ar-condicionado, pega o Uber, faz o que quer. Quem está morando à beira da rodovia ou nesses municípios não tem essas facilidades. Logo, a vida lá é mais cara, as coisas são mais difíceis, a saúde é mais precária, tudo é mais difícil. E me diz uma coisa assim, Bruno, tu pode colocar aquele mapa de novo que tu colocaste ainda há pouco? Esse mapinha é bom. Pô, aquele mapinha Bote ficou bacana, aí, né? Porque dá pra gente enxergar os municípios, né? Sim, esse mapinha claro. mesmo. Olha aí. Que fica bem bacana pra gente se situar. Tu acha que teria uma necessidade de a gente, de repente, esse diálogo ser uma coisa maior? Porque, assim, se a gente pensar, é só essa estrada, mas só que se a gente for ver a cobertura vegetal, cara, uma área muito grande. Eu fui ver muito grande. num outro mapa. Atravessa o estado. Né? E aí eu pensei assim, aí a gente tem essa discussão que vai ter a COP30, né? Em novembro. E agora, recentemente, no Brinks foi aprovado eles discutiram sobre a construção de uma ferrovia, né? Que vai atravessar e tal. Em termos de desenvolvimento essa estrada, essa BR, né? Indo para frente, isso, resolvendo essa questão, para nós seria muito bom. Já que passa essa ferrovia. Mas é muito bom. Eu até brinco com as pessoas quando falo com elas um pouco sobre o que é o custo de se viver em Manaus, né? Quem não mora aqui, eu tenho parentes em outros estados do Brasil, eles não entendem como é que a passagem é tão cara, porque que para chegar uma encomenda aqui, se eu pedir lá no Mercado Livre ou em qualquer outro lugar, é mais caro. A gente mora em outro país, né? Parece que a gente mora em outro lugar, assim, distante. E eu falo que eu brinco porque a distância Manaus-Brasília e Brasília-São Paulo é muito parecida. Só que a passagem de Brasília e São Paulo é infinitamente mais barata. Aí eu brinco, o avião não sabe pra onde vai. O avião não sabe se ele tá indo pra São Paulo ou se ele tá indo, não. Então a culpa não é do avião nem da gasolina. Porque o avião ele não sabe se ele tá indo pra um lado ou pro outro. A culpa do que é? É que como nós temos poucos mecanismos de interligação, ou o cara vai descendo aqui no Rio Madeira, né, fazendo o trajeto pelo Rio Madeira, se ele vier de Porto Velho, ou então ele vem pelo Rio vindo de Belém, nós temos o transporte fluvial e a rodovia não existe. Ora, é uma questão de oferta e procura. Se não tem acesso, só o acesso ao aéreo, a passagem vai custar mais cara. Tudo em Manaus é mais caro porque nós não temos alternativa. Mais importante do que a rodovia existir para levar essas alternativas é para que as coisas fiquem mais baratas. Elas vão ficar mais baratas. Se a rodovia existisse, a gente ia ter aqui uma quantidade de coisas mais baratas. E eu digo isso não é porque a rodovia vai servir como um escoamento de mercadorias pesadas. Esse é outro fato que é um mito, não sei se você sabe. A rodovia ela não aguentaria um fluxo muito pesado de caminhões. Eu vejo que eu acompanho assim, rede social, que eu vejo sempre alguma coisa assim. Não, porque ela não é feita para rodagem por muito tempo, justamente porque ela passa por regiões alagadas, passa por regiões... Olha aí, tu tá desmistificando uma ideia que muita gente tem. As pessoas acham que, nossa, vai ficar rodando o caminhão para cima e para baixo. Não vai. Nós vamos ter uma quantidade de transporte pesado, pequena e controlada. Vai continuar havendo muito transporte pelo fluvial. Até porque, muitas vezes, ele é mais barato. E aí, olha só, que interessante que foi tu tocar nesse ponto. Que muito se argumenta, vai baratear a mercadoria. Aí tu tá desmistificando uma ideia que se tem. Aí o fluxo... Eu acredito que vai acabar barateando a mercadoria. Mas assim, a rodovia não vai servir essencialmente para isso. Para isso.
Não só porque ela não aguenta muito peso por muito tempo. Nós vamos ter mercadorias leves andando lá, nós vamos ter caminhões trazendo ela, vamos. Mas não tanto como acontece no Nordeste, por exemplo. Com aquele fluxo que a gente vê no Nordeste, Centro-Oeste, constante de caminhões ali. Aí tu falou na questão fluvial, que é a nossa realidade, isso aí a gente só está falando de um acesso que a gente vai ter, né? Mas aí a gente, olhando isso aqui, parece que o Amazonas se resume aqui, que a gente sabe que é muito maior do que isso. É muito maior do que isso, claro. E aí é bom a gente até considerar, quem não é do Amazonas e por acaso estiver assistindo, para ter noção da dimensão da nossa região, né? Sim. Acesso, tudo é mais difícil, tudo é mais caro, parece que a gente está realmente num outro país que é muito distante e às vezes eu não consigo entender por quê. Às vezes eu acho até que tem um certo preconceito com a gente, eu não sei o que é. Eu tenho certeza que uma xenofobiazinha e tal, mas enfim. Mas nós não somos cidadãos de segunda ordem, não somos não, pelo contrário. Enfim, eu tenho um orgulho de ser amazonense, ser do norte, enfim. E aí eu pensei, tu falou questão fluvial. Desde que eu sou do interior do Amazonas, tá, gente? Eu vim pra Manaus pequenininho e tal, mas desde que eu me entendo por gente... Parintinense, pra quem não sabe. Parintinense, esse povo de Parintins. Desde que eu me entendo por gente, o transporte fluvial é do jeito que é. Eu não... Sim. Agora que a gente já vê alguma melhoria, mas é mais turístico, né? Já é um investimento maior para aquele público que está disposto a pagar um pouquinho mais para ter um conforto, para conhecer, para descer e subir o Amazonas. Sim. Né? Algumas festas pontuais. Mas aquele transporte fluvial que realmente é pro cidadão comum, que às vezes tem que se deslocar do interior do estado para a capital, ou até mesmo dessas mercadorias que vêm de outros estados, que vêm por Belém, vêm subindo e tal, vêm aquelas balsas, eu não vejo ainda que há um investimento, uma preocupação, inclusive, eu falo isso como cidadã, gente. Eu não vejo que há um investimento, uma preocupação com isso, tanto que se a gente for ver nas universidades aqui, nem na Universidade do Amazonas, da UEA, acho que a UEA lançou um curso uma vez de alguma coisa para construção de grandes embarcações. Eu não sei se esse curso foi para frente, eu não tenho conhecimento. Mas eu não vejo também Nós temos até grandes estaleiros aqui, mas se produz muito pouca ciência para isso. Realmente não se discute muito o assunto. E o transporte continua regional do mesmo jeito que é há décadas. E a gente falando nisso é importante, porque isso tem a ver com a Rodovia 319. Ela é um meio de transporte, mas assim, eu acho que a tônica principal, assim, o que a gente tem que acentuar mais, se essa rodovia seria importante para as pessoas que vivem aqui, como você falou, seria mesmo para quem não está na cidade de Manaus, né? Porque Manaus, por ser a capital que concentra mais da metade dos habitantes, ela também é um centro de distribuição de riqueza, né? Concentra, mas também distribui para os outros locais. E as coisas vêm primeiro para cá. Se a gente quer que uma coisa chegue lá no Nordeste do Amazonas, do outro lado, normalmente vem primeiro para Manaus e depois é distribuído. Então, se você tem condições de fazer com que isso chegue aqui mais fácil, seria melhor. E eu não vou longe. A gente teve agora em 2020, todos nós lembramos que tivemos a pandemia aqui no estado do Amazonas. Naquele momento de maior dificuldade da chegada do oxigênio aqui, alguns parlamentares, eu participei dessa frente aí, conseguimos mobilizar para trazer o oxigênio líquido que ele viria através de caminhões para poder pegar a 319. Você não sabe o que aconteceu, esses caminhões não conseguiam chegar aqui. Não havia trafegabilidade. Eu vi alguns vídeos. Foi uma loucura, foi um caos para esses caminhões chegarem aqui, pessoas morrendo, a gente precisando do oxigênio. Quer dizer, e aí alguns que questionam sobre isso, poxa, mas aí eu sempre coloco em pauta, nem sempre a gente pode fechar os olhos só para a questão da preservação ambiental, quando num momento grave como esse, que as vidas das pessoas estavam em jogo, a rodovia não funcionava, ela não existia. E eu acho que foi nesse momento mais que a rodovia voltou à discussão, porque até então ela estava ali meio que esquecida, né? Sim, as pessoas ficavam conformadas. Tanto faz se tem, se não tem. É importante, a gente só sabe que é importante quando a gente precisa. E não tem. E não tem. Naquele momento da pandemia foi quando a gente... Aquele momento foi muito sensível. Se deu conta da importância dela. De quanto ela era vital para que a gente não ficasse isolado. Porque na prática o que nós temos hoje é um isolacionamento. As pessoas ficam isoladas aqui. Para ir embora elas precisam ou viajar dias de barco ou pagar uma fortuna de avião. E não é só, como eu falei, esse deslocamento do cidadão. Tudo que precisa vir para cá
poderia custar mais barato se a gente tivesse uma rodovia, que é só o fato de haver um caminho alternativo faria com que as coisas fossem mais baratas, né? Que é o que acontece quando você tem o capitalismo fala quando você tem uma concorrência, né? A rodovia passaria a ser uma concorrência aos aviões, ao transporte fluvial, e como toda boa concorrência, ia fazer com que o preço das coisas ficasse mais barato. Tenho certeza. E aí tu tá pontuando essas coisas e a gente vê que a todo tempo tem são vários direitos, né, que ficam entrando em conflito. Sim. Né? Aí, a gente falou do direito de ir e vir, né, a questão do direito ao meio ambiente, né, sustentável. Aí agora tu falou a questão do direito a acesso à saúde. Então começa a vir à tona, a gente começa a ver que a coisa é bem mais complexa do que a ponta do iceberg. A gente só tá vendo a ponta do iceberg, na verdade. Aí quando a gente tá aqui, aí a gente começa a contextualizar isso aí, você começa a ver que o negócio é maior do que a gente está pensando. E mesmo com todo isso, essa questão aí, eu não vejo ainda que há muita discussão. Eu vejo assim, que são pontuais as coisas que vêm de vez em quando à tona, assim. Acontece alguma coisa e pontua, aí vem pontua. E eu acho que é uma bandeira, assim, que é nossa, que é de interesse nosso, que poderia ser um pouco mais explorada, né? Explorada, e eu não vejo muito isso. E até recentemente, quando eu estava vendo essa questão climática, né, que se discute isso, a nossa importância para essa questão climática, e eu não vejo que também há esse engajamento, assim, poxa, vamos aproveitar que há essa discussão sobre a questão climática e vamos pegar e converter isso também em royalties pra gente, né? Eu acho, assim, que falta um engajamento maior nesse sentido, uma preocupação maior. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, porque tu já estiveste lá, né, em Brasília, que tudo acontece lá, né? A gente sabe disso. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, assim, o que tá faltando mais, assim, para que esse olhar pra gente comece a mudar nesse sentido. Existe uma frase que eu achei muito interessante, que eu já escutei, eu também aprendo ela como lição de vida, é que você tem que pensar que toda vez que 1 quilômetro quadrado de floresta em pé vale menos que 1 quilômetro quadrado de floresta devastada, a devastação vai continuar. E aí, quando você falou de alternativas, hoje se fala em crédito carbono, se fala uma série de coisas que pode ser pontuada para que a floresta se preserve, se mantenha preservada. E é preciso que a gente trabalhe essas pautas, que são pautas que são até internacionais, transnacionais, que envolvem outros países, que envolvem a discussão não só dentro do Amazonas e da Amazônia, mas um interesse mundial a respeito do que é preservar a Amazônia ou não. Que a gente vai e entra numa série de pontos que a gente defendia lá em Brasília. O cara chegava e falava, poxa, mas a Zona Franca de Manaus, ela consome muito do Brasil, porque é uma renúncia fiscal muito grande e tal. Vamos acabar com a Zona Franca. Eu dizia, bora, tá aí. Tô com vocês. Vocês querem acabar com a Zona Franca? Vocês vão me dizer do que vai viver os 4 milhões de habitantes do estado do Amazonas, o 500 mil de pessoas que é empregado diretamente e indiretamente pela Zona Franca de Manaus, e mais, garantir que essas pessoas não voltem para a subsistência na hora que a Zona Franca deixar de existir. Porque todo mundo quer que a floresta seja preservada, mas ninguém cria alternativas econômicas para quem vive aqui. Quem vive aqui precisa de alternativas econômicas. E aí a gente entra na questão agora exatamente isso que tu falou, é uma trilha ambiental, mas que ao mesmo tempo ela em tese se chocaria com a questão do desenvolvimento econômico da região. Sim, né? Claro. As pessoas olham muito, quando eu leio alguma coisa sobre o Amazonas, que é sempre alguém do sul, do sudeste que fala sobre o Amazonas, mas é alguém que fala sem ter conhecimento de causa. Morado no Amazonas. Apenas lendo livros e coisas. Não ter vivido o que a gente vive no Amazonas. E é muito fácil quando você pega e você começa a falar sobre a nossa região sem você ter vivido o que a gente vive. E aí é por isso que eu falo, eu me coloco como exemplo, porque eu vim do interior do Amazonas. E quando eu olho desses mais de 20 anos que eu vim de Parintins para estudar em Manaus, e quando a gente vem do interior do Amazonas para a capital, é porque o interior não te dá muitas condições se você quer algo a mais, você quer crescer, né? Exatamente. Precisa sair. Você precisa sair. E as condições da época que eu vim para Manaus
de hoje, não tem muita diferença. Aí eu falei a questão da embarcação e tal, que continua a mesma coisa. Alguns problemas, eles ainda... Parece que o tempo parou em algum lugar. Parece que o tempo parou. E aí eu vejo assim, e aí eu vou te perguntar, minha pergunta é assim, também como cidadã, porque eu acho que muita gente que assiste também se pergunta a mesma coisa, talvez tenha passado pelas coisas que eu passei, tenha esse mesmo olhar. Hoje, se tu estivesses na Câmara Federal e a gente estivesse tendo esse diálogo hoje, qual seria, assim, a tua postura diante dessa realidade que eu estou te colocando? Pô, mais de 20 anos, as coisas continuam a mesma. Não há muita diferença nas problemáticas, muitas vezes elas até se agravaram. Outra, eu vou te dar uma situação que eu fiquei chocada recentemente, dados de educação. A minha mãe sempre disse pra gente que não esperasse a herança dela, que a única herança era a educação que ela ia dar e dali a gente ia ter que bater asa. E aí eu vejo que hoje saiu um dado, acho que do MEC, falando que no estado do Amazonas o índice de analfabetismo, de analfabetos funcionais, era acima da média do resto do país. E no Amazonas o quadro chocante, dos 62 municípios, 50 estão num estado alarmante. E aí eu te pergunto, assim, hoje, se essa situação fosse colocada para ti, como parlamentar, e tu estivesses ainda lá, qual seria a tua postura diante disso? O que tu, de repente, colocaria em pauta para a gente poder tentar mudar essa realidade que já vem, como eu te falei, eu estou falando de uma realidade minha de 20 anos atrás, que eu olho hoje e eu disse, não tem muita diferença. E olha quantos parlamentares já passaram por aí nessa jornada. Sim. E eu me questiono, que eu disse, gente, nesses mais de 20 anos passaram, alguns se repetiram, e nada, os problemas, a situação continua mesmo. É interessante você ter falado sobre isso, porque para mim todo problema passa pela política. E as pessoas às vezes falam sobre isso, levam a política como se fosse uma brincadeira, ou se fosse uma situação que não interessasse a vida delas. Elas olham e dizem assim, recentemente, para quem está nos assistindo, ontem o Trump pegou e aumentou os impostos lá nos Estados Unidos. Aí eu andando pela rua, o cara falou para mim bem assim, isso não é problema meu não, eu não vou para os Estados Unidos. Eu fiquei olhando, pensando com ele, mal sabe ele que o trigo, que é do pão do Brasil, isso é a maioria importado. Então o pãozinho que ele come tem um trigo importado pautado pelo dólar, justamente desse lugar que ele diz que não vai, que é os Estados Unidos. Mal sabe ele que o preço do combustível, ele é pautado internacionalmente pelo dólar. Toda vez que a nossa moeda perde força, o combustível aumenta. E se você tiver carro ou não, tanto faz, porque você vai pegar transporte coletivo. A passagem de ônibus vai custar mais caro. O transporte que vai levar a mercadoria para sua casa vai custar mais caro. E aí tudo vai custar mais caro e o seu salário continua a mesma coisa. Aí você vai perder poder de compra. Exatamente. E as pessoas não entendem que isso tudo tem a ver com política. E as coisas vão mudar nesse país e de uma maneira assim, bem forte no dia que a política for levada a sério com pensamento de futuro. Os governantes de todos os tempos que eu estudei política, eles têm a tendência de serem imediatistas. Eles precisam entregar uma resposta agora para o eleitorado, que é uma resposta hoje. Eles não pensam para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 100 anos, quando eles não estarem vivos. Eles pensam como é que eles vão resolver esse problema agora. E aí nós passamos por um problema de educação, que você falou. Nós estávamos com uma dificuldade muito grande, algumas décadas atrás, de que o nosso cidadão aqui da região norte, vou falar assim de uma maneira geral, ele não tinha bons indicadores e bons resultados, numericamente falando, nos estudos de IDEB, de tudo. Melhorar a educação? Não. Maquiar os números. Começaram a maquiar os números. Hoje, e quem nos assiste aqui sabe que é verdade, se um menino na escola pública quiser reprovar, ele tem que fazer muita força, porque vão dar um jeito de aprovar ele, mesmo ele não sabendo nada. E aí, ao final, mesmo ninguém ofertando para ele ensino, que a culpa também não é dele. Ele vai lá estudar. Se não dão um ensino para ele, ele acaba sem aprender. E aí ele sai do colégio de algum jeito, porque ele vai passando todos os anos, e no final, quando ele termina, ele é um analfabeto funcional, como você falou. Ele não sabe, ele lê, mas não compreende, interpretar. Ele não aprendeu direito disciplinas básicas. No meio do caminho ele sabe fazer poucas contas, aí ele não sabe pouca história, ele não entende muito bem de química, enfim. O que ele devia ter aprendido no colégio ele acaba não aprendendo. E isso piorou com a política das cotas. Aí quem pode me assistir aqui agora vai
talvez até que me criticar por causa da existência das cotas, mas nós pegamos esses alunos que não estavam aprendendo no ensino médio fundamental e médio, e terminando o colégio, e digamos assim, tá pouco eles não saberem. Vamos abrir um espaço para as pessoas entrarem nas universidades. E agora eles serão também profissionais. Nós vamos ter aí depois engenheiros, médicos, advogados, com baixa qualidade de conhecimento básico. Isso vai prejudicar todas as pessoas. Porque o cara fala, mas, poxa, não é você, Lídia, que não vai se formar bem. É, mas é a sua casa que esse dinheiro vai construir. É a sua causa que aquele advogado vai defender. É a sua vida que aquele médico vai cuidar. Então, isso é tudo preocupante para todo mundo. Então, para mudar as coisas, pessoal, a gente tem que mudar a política. E tem que mudar o pensamento político, porque esse pensamento político seja um pensamento para o futuro, para que todas as pessoas possam pensar não só no hoje, mas no seu filho, no seu neto. O que vai acontecer? Qual o programa que esse cara tem de resolver o problema de amanhã? Não pode ser pensado só no problema de hoje. Pois é, mas aí é que eu te falo, a questão da educação que eu te pontuei. Sim. Para a gente pensar em mudar isso e até para que esse índice que a gente tem esse número que eu fiquei chocada assim de analfabetismo funcional, porque aí eu linkei uma coisa com a outra. Os cenários. Se você não tem uma educação, né, adequada, se esse número de analfabetos funcionais está tão acima da média no Amazonas, às vezes você vai começar a ligar os pontos. Isso se reflete no tipo de representante legal que você elege, que esse público elege. Sim. E os problemas, e aí é uma efeito em cascata, né? Porque, por óbvio, como tu falaste, tudo passa pela política. Tudo e passa aí, pela política. até porque as pessoas, eu acredito na educação, porque a minha vida, assim, as minhas conquistas, foi fruto da educação. E eu sou uma defensora. Sem educação, eu aposto que as coisas mudam. É mais difícil? Mas é um caminho. Eu digo que eu sou filha dessa época que se dizia, é a educação que vai Mas a educação é que revoluciona, né? Exatamente. Você pega exemplos assim no mundo todo. Enxergar, que te faz questionar, a BR vai te trazer... Pessoal, em 1945 jogaram bombas no Japão, bomba nuclear, explodiram o país. O país acabou. Ele se reiniciou do zero, sem nada, a partir do meio da década de 40. Hoje é uma potência de novo, porque ele já era uma potência no passado. E ele é uma potência por quê? Por causa da educação. E se você conversar com um japonês, ele vai dizer assim, minha preocupação é com as minhas próximas gerações. Ele está preocupado nos problemas que ele tem de hoje, claro, mas em o que ele vai deixar de legado, o que vai acontecer para o futuro. Exatamente. E aí é que eu te falo, aí quando a gente linkando com a BR, com a questão da educação. E aí, onde eu queria chegar também nesse ponto. Aí a gente vê, a gente tem uma universidade estadual do Amazonas que tem o curso de meio ambiente e tal, mas a gente vê poucos profissionais nossos envolvidos e encabeçando essa discussão. O que a gente vê? A gente vê pessoas de outros estados, a gente vê pessoas de outro país encabeçando essa discussão, quando na verdade quem deveria estar à frente seríamos nós. Porque... Não vamos longe, vai ter a COP30 agora. A discussão, a briga que estava no Congresso Nacional é bastante simples. Os representantes da Amazônia não foram convidados para a COP30. Quem está indo para a COP30 é um monte de gente que não representa a Amazônia, que simplesmente não conhece o assunto. Estão trazendo gente da Holanda, a gente não sei da onde, da África, não sei o que, para cá, para a COP30. A pauta não é ambiental. A gente não está falando de preservação da Amazônia. A COP30 não é em Belém, aqui na região amazônica. Cadê os representantes verdadeiros da região amazônica? Não foram convidados. Então, aí tu não acha assim que está faltando, assim, da nossa... Quando eu falo da gente, eu falo assim, de um modo geral, né? Que a gente comece a ser mais protagonista, né? Sim. Desse universo verde que a gente tem aqui, porque eu vejo muita gente defendendo e falando, esse povo não mora aqui, esse povo não sabe nossa realidade. Não. E eu acho que a gente precisa ser mais ator disso aí, tomar a frente, tomar as rédeas disso aí. Óbvio que eu não concordo com a forma como alguns se posicionam, às vezes de uma forma até misógina. Eu acho que isso é desnecessário. Uhum. Eu acho que quando você vai pro campo da agressão, da misoginia, é quando você não tem argumento. É verdade. Porque quando você tem argumento, a gente dialoga, a gente conversa, e a gente sabe conviver com as diferenças de opinião. Sim. Isso faz parte, o nome disso é democracia, gente. Ninguém precisa concordar com o que eu falo, ninguém precisa concordar com o que o Pablo fala. Mas a gente
pode muito, tem muita coisa que o Pablo falou, eu não concordo, mas eu respeito. Isso é democracia, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. É verdade. Enfim, e a gente até cresce, porque ele pode estar falando alguma coisa aqui que eu não estava vendo sob essa perspectiva e que me fez ter um outro olhar. E tu colocaste uma coisa, tipo assim, eu nem me toquei, disse, pô, o Pablo é delegado federal, ele tem um olhar sobre essa BR diferente do que muita gente tem, até porque tu trabalhou com fiscalização disso, alguma operação naquela área. Fizemos várias operações na área, eu cheguei a participar, como eu disse, fui na rodovia 2 vezes, eu fiz a trajeto dela toda. E esse olhar faz diferença quando você vai discutir a viabilidade ou não disso, o impacto ou não disso. É por isso que eu pontuei contigo a questão de essa grande discussão, que eu acho que isso era necessário, ter uma coisa, mas ter uma divulgação disso para chamar, até porque, como eu falei, a gente tem esse problema, esse índice de analfabetismo funcional, que isso é uma coisa que impacta a gente muito quando a gente vai para uma pauta dessa. A gente tem alguns problemas de representatividade na nossa região, que isso é fato. Que muitas vezes essa questão, por exemplo, que eu penso, eu como cidadã, eu penso que poderia estar sendo melhor discutida por Brasília. E a gente tem esses outros problemas econômicos locais mesmo, de acesso, enfim. De repente ter uma grande discussão sobre isso, a nós sermos atores diretos disso, do que está deixando isso, porque eu acho que às vezes a gente deixa isso passando ao largo. Tu não acha que a gente deveria começar a... Com certeza, a população amazônica tem que trazer para si o protagonismo, dizer que ela tem interesse sim. Eu acho inadmissível que algumas frentes de outros estados e tudo cheguem e digam, não precisa da rodovia, por exemplo. A 319 não precisa dela. Eu digo, não precisa para ti, que mora em São Paulo, no Rio e tal. Para você pode ser que não precise. Para nós ela é necessária. Para a gente ela vai baratear a nossa vida, ela vai dar oportunidade de transitar pela rodovia, não para passear não, é para nos interligar a outros locais, para levar a gente e trazer pessoas para cá, porque também isso pode ser visto pela pauta do turismo, pela pauta da chegada de mercadorias e ida e vinda de pessoas. Isso tudo pode ser pontuado o quanto a rodovia ela é necessária, o quanto ela vai melhorar a vida das pessoas. Mas para isso, nós temos que colocar essa voz em pauta, parar só de ficar ouvindo os assuntos e dar nossas opiniões. Opiniões enquanto brasileiros que somos, que em todo local do país tem estradas, e elas são ligadas, elas ligam um ponto ao outro. Um dos poucos estados da federação que não tem uma estrada que ligue ao resto do país é o Amazonas. Quando a gente não liga o Amazonas, a gente deixa de ligar Roraima, a gente deixa que o comércio com Rondônia fique pior. São nossos estados vizinhos, são ligados por essa rodovia, né? E a 319 ela é necessária, na minha opinião, por conta disso. Mas a gente tem que estudar e falar do assunto até para ter pauta para defendê-lo, né? Até para ter argumento para defender. Para poder, quando alguém chegar do sul, do sudeste, falar, mas e aí, para que rodovia? Você vai dizer, não é para passear, como disse uma ministra um tempo desse, não é para a gente ficar rodando e passeando. A rodovia ela vai servir para interligar o nosso serviço de saúde, ela vai servir para que o turismo venha e saia da região. Ela vai servir para que vários municípios que estão no caminho dessa estrada possam se desenvolver e ter cidadania. As pessoas que vivem nessas cidades aí, elas precisam ter cidadania. Como qualquer outro cidadão tem que ter os seus direitos preservados, eles também precisam ter cidadania. E a rodovia vai levar a cidadania para eles. Afinal de contas, de lá eles vão poder sair para ir para outros locais, vão poder receber pessoas nas suas cidades, enfim. E por aí vai. Aí a gente tem que tomar essa pauta como nossa, defendê-la com unhas e dentes se a gente acha que deve, mas sem se desligar dos aspectos negativos que pode acontecer. Pode haver danos ao meio ambiente? Pode, então bora trabalhar a preservação. Eu falava sobre isso lá em Brasília. Tem mais servidor de IBAMA em Brasília, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, do que na região norte inteira. Tem algo errado. Mesmo? É claro. Tem algo errado. Tem mais servidor do IBAMA no DF do que em toda a região norte? Eles estão fazendo o que lá? Fiscalizando o Lago Paranoá? Não tem sentido. Eles tinham que estar distribuídos pelo território nacional. Me diz uma coisa, Pablo, dessa tua... Tu pode falar isso com mais propriedade. Tu falou agora do IBAMA, né? Essa questão dessa fiscalização, assim. A gente sabe que não tem agente suficiente, né? Para essa imensidão da Amazônia, enfim. Tu pensas em alternativas para essa fiscalização, assim?
tu dissesse assim, se tu fosse responsável por planejar, coordenar a fiscalização desse controle. Tem muitas fiscalizações que podem ser usadas com projetos pilotos que acontecem no mundo todo. Nos Estados Unidos, as reservas florestais que estão dentro de áreas indígenas, os índios têm até polícia própria. Pra você ter uma ideia. Eles têm até fiscalização própria. Do mesmo jeito que os agricultores, a pauta agropecuária nos Estados Unidos, ela também tem fiscalização agropecuária. Os agentes da lei são também de polícias agropecuárias, só para você ter ideia. Então existem várias formas de você estender para a sociedade, para que ela seja também participante ativa do processo e ao mesmo tempo ela consiga atuar ajudando a preservar, ajudando a desenvolver com responsabilidade, ajudando a colocar dentro da rodovia não só o aspecto de que aquilo ali serve para trazer coisas e levar coisas, mas que também, para que essas coisas que vêm e as que saiam continuem muito bem, a gente tem que manter aquilo com um certo olhar de cuidado. Lembrando que a coisa pública é pública porque é de todos. Então, se a rodovia for pública, ela tem que ser de todo mundo tem que fiscalizar ela também. Os órgãos ambientais sozinhos não vão conseguir. A gente tem que estender isso para a sociedade civil, e a sociedade civil, se sentindo parte, ela vai dizer, eu vou cuidar dela. Pois é, tu falou isso, e é isso que eu vejo no meio dessa discussão, de um lado e de outro. É que, na verdade, eu ainda não vi apresentarem o plano. Eu vi, assim, que tem gente sustentando aqui, gente sustentando aqui. Foi por isso que eu toquei nesse assunto contigo. O plano, tá, isso mais cedo ou mais tarde, isso vai seguir adiante, a gente já sabe como as coisas acontecem. Mas eu não vejo ninguém falar num plano. Tá, gente, tá, vai, e aí, um plano? Tem um plano viável pra gente minimizar, pelo menos, esse impacto e dizer assim, realmente, olha, a gente não tem um outro modelo econômico no Amazonas sem ser Zona Franca. A gente sabe disso. Não sei se vai ter daqui nos próximos 20 anos, mas eu acho que já era hora de a gente começar a pensar também nisso, né? Eu sempre acompanho a briga que é em Brasília para manter o modelo Zona Franca aqui. A gente tem, como eu falei, aquela questão da xenofobia com a gente aqui. Parece que a única coisa que tem aqui é verde, a gente não tem mais nada. Existem muitas alternativas. A gente tem que pensar, como eu falei, não precisa se abrir mão de projetos para você fazer crescimento. Um tempo que eu estava em Brasília, alguém falou bem assim, o Manaus, o Amazonas podia ser igual ao Dubai. Aí a gente acabava com a Zona Franca. Eu falei, nossa, quem falou isso não sabe o que é Dubai. Em Dubai existem 200 zonas francas. 200 diferentes. Que são formas diferentes de você trazer recursos de fora. Os Estados Unidos, quando ele pensou em legalizar o jogo, ele colocou o jogo no meio do deserto para levar o quê? Recurso para aquela região inóspita. Quando se constituiu as primeiras indústrias de tecnologia de ponta, as 4.0, as Microsoft da vida, elas foram para um vale que não necessariamente era desenvolvido, mas Vale do Silício. Quer dizer, você leva economia e crescimento até para regiões onde elas não existiam, como eu falei, até no meio do deserto. Levaram riqueza. Por que essa riqueza não pode ser levada para dentro da Amazônia? Então, projetos podem ser pensados. É porque está faltando isso. Muitos projetos podem ser pensados. E não vai ter uma bala de prata. Não existe uma coisa sozinha que vai substituir a Zona Franca de Manaus. Pelo contrário, a Zona Franca precisa se modernizar para que ela consiga competir com as demais indústrias do mundo. É isso que eu falo. Né? Na verdade, não é acabar com o modelo, é você... pensar em alternativas que vão diminuindo o tamanho da dependência dela. Fazer com que ela se adeque aos novos tempos, porque eu acho que precisa fazer isso, né? Fazer essa readequação do modelo aos novos tempos e pensando em alternativas que convivam com ela paralelamente, até para que 2, 3, 10 diferentes que vão diminuir essa dependência. Aí você pode pensar em turismo, você pode pensar em outras alternativas viáveis que usem a floresta de maneira responsável. Por que não? Por que não usar a floresta de maneira responsável? Nós temos aqui as melhores riquezas do mundo, guaraná, açaí. Por que não se trabalha hoje? Você vai lá em Codajás, como eu fui, a exploração do açaí ainda é manual. As pessoas sobem ainda no pé de açaí para tirar na mão o açaí. Caramba. Então, assim, quer dizer... custava a gente trabalhar tecnologia e levar uma riqueza que no mundo inteiro está se consumindo açaí. No mundo todo. A gente tem ele no meio da nossa floresta de modo natural. Se você levar tecnologia, se você levar conhecimento, se você levar
desenvolvimento para aquela região, você diminui a dependência daquela região economicamente de outras regiões. E assim vai, com outras grandes riquezas que a gente tem aqui no estado, que podem ser trabalhadas de maneira manejável, sem que a gente tenha ofensa ao meio ambiente. E a 319 ia ajudar nisso. Não, eu acredito nisso. E eu te falo que a minha preocupação só com a questão da BR é exatamente a questão de como monitorar, ter um controle sobre a questão da grilagem, sobre a minha preocupação. Sim. Efetivamente, eu te confesso que vai ser bom pra gente, vai ser bom pro Estado, vai, mas a minha preocupação como cidadã, eu te confesso, que é nesse aspecto, de que forma o Estado vai conseguir fazer isso, de que forma o governo federal vai conseguir fazer isso. A grilagem, ela já existe hoje, inclusive ela é muito forte hoje, justamente porque os órgãos não conseguem chegar lá. Então, a partir do momento que a estrada existe, também os órgãos de fiscalização vão conseguir chegar nesses pontos, que hoje é muito difícil de chegarem, né? Nós temos áreas de quilômetros quadrados de extensão griladas aí por pessoas que não são dono da terra, a terra da União, a terra de terceiros, e invasores documentais de terra vão grilando a terra e vão fazendo com que aqueles documentos ali não existam, aquela propriedade acabe saindo da mão de quem é o verdadeiro dono. Para que os órgãos fiscalizem, para que a justiça vá até lá, para que os cartórios possam trabalhar melhor, a estrada também ajudaria nisso. E a participação da sociedade. Eu não canso de dizer que se a sociedade civil ela se envolver no processo, ela começar a dizer que eu vou cuidar da rodovia para fiscalizar o que existe lá, porque ela também é minha. Então, já que eu quero que ela não ofenda o meio ambiente, que alguém não chegue aqui e diga que ela não precisa existir, eu vou trabalhar o cuidado dela. Aí vai envolver as prefeituras que passam por onde a rodovia passa, vai envolver a população que vive lá, para que ela se sinta responsável por cuidar da rodovia e do que acontece na região. E a gente pode mexer um pouco na legislação que já existe, empoderando essas pessoas. Eu acho que é a melhor maneira que você tem de garantir que aquilo seja cuidado é na hora que você coloca as pessoas como parte ativa do processo. Com certeza. Pegando esse teu gancho aí, que tu falou agora disso, eu vou te apresentar, a gente aqui no Trilha, a gente criou uma ferramenta que é pra gente fazer como se a gente fosse fechando toda a discussão, o diálogo que a gente teve aqui, que a gente chama o mapa do Rio da Cidadania, que foi exatamente o que a gente saiu percorrendo ao longo desse nosso diálogo. Nesse Rio da Cidadania, ele se divide, como todos os rios aqui, como o Rio do Amazonas, ele não nasce de uma fonte só. Ele tem 2 afluentes. Ele tem o afluente da dignidade humana, que ele nasce no olho d'água da cidadania. Que legal. Esse olho d'água da cidadania, ele é alimentado pelos igarapés. Aí nós temos o igarapé da igualdade, o igarapé do pluralismo político, sociedade livre, justa e solidária, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e redução das desigualdades e o igarapé da promoção do bem de todos. Se tu observar, a gente na verdade está trabalhando fundamentos... Direitos fundamentais constitucionais. Exatamente. Que é a forma que a gente encontrou dentro do programa de também trazer esse tipo de conhecimento para aquele público que não está acostumado a trabalhar com isso, mas que isso faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E essa rota que a gente discutiu hoje aqui com o Pablo, nada mais está do que dentro desses igarapés aí que a gente percorreu. Bem, nesse nosso mapa dos rios do Rio da Cidadania, do outro lado, a gente tem um outro afluente que alimenta ele, que é o afluente da coisa pública, que é ele nasce no manancial da legalidade. O afluente da coisa pública representa o próprio Estado, que é o igarapé da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A atuação do Estado dentro de uma determinada situação, ele vai sempre ser pautada por esses igarapés aí. E geralmente o rio, em algumas situações, ele se encontra ali, ele não pode estar em conflito, porque do contrário, ou você tem uma cheia muito grande, você tem uma vazante que pode causar prejuízo para todo mundo. Que alegoria legal. E para que a gente possa manter esse rio em equilíbrio,
a gente tem uma majestosa Samalmeira, que é a nossa razoabilidade e proporcionalidade. E as raízes dela se espalham entre o afluente da dignidade humana e o afluente da coisa pública. Durante a nossa viagem aqui, o nosso percurso, a gente saiu percorrendo por esse olho d'água da cidadania, o manancial. Eu achei bonito, mas conte. Não se preocupe que você vai levar seu mapinha. Achei lindo, ó. O manancial da legalidade. E aí eu te pergunto, essas duas frentes que estão em discussão aí sobre a viabilidade da necessidade dessa BR para nós amazonenses, o impacto dela, que se discute, ela vai impactar no meio ambiente, vai ser mais problema para nós amazonenses e para o mundo, porque esse é um ambiente, esse nosso ambiente verde, chama-se de pulmão do mundo, precisa ser melhor preservado, precisa ter um olhar diferenciado. E o outro lado que diz, não, olha, tá tudo beleza, vai interligar Manaus, Porto Velho, a gente precisa ter acesso para o resto do Brasil, desenvolvimento do estado do Amazonas, enfim. A gente navegando por esse mapinha aqui, tu acreditas que o maior problema... Eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, onde é que tu achas que está o maior problema hoje dentro dessa discussão? E... identificado esse problema, como é que tu te colocaria essa nossa rabetinha dentro desse mapa para a gente equilibrar, fazer com que essas raízes da razoabilidade e a proporcionalidade, elas equilibrassem essa discussão toda em torno da construção da BR? Que legal, gostei primeiro da alegoria, achei muito legal, muito bem pensada, muito inteligente, e eu vou tentar ser breve, até porque a gente já está bastante tempo no ar, mas eu vou dizer para vocês que quando eu olho esse desenho, eu imagino duas coisas. Hoje nós temos um confronto, um conflito, um peso colocado na mesma balança entre a questão da legalidade e da cidadania quando se fala de 319. E eu digo que nós estamos nesse confronto porque muita gente está utilizando da legalidade para obscurecer um pouco da cidadania. A legalidade que é utilizada hoje é as regras ambientais e as regras de preservação do meio ambiente, na estrita lei, na estrita letra fria da lei, de modo a tornar-se mais eficiente a legislação ou algumas coisas que ligam a legislação ambiental, estão sendo utilizadas para impedir que a rodovia progrida no seu asfaltamento, na sua pavimentação. Mas se eu olhar para o outro lado da cidadania, e eu vou pedir para que ele dê um foco aqui na cidadania para mim, a gente pode fazer um contexto histórico de que a rodovia ela começou lá no pensamento dos militares com a lógica do desenvolvimento nacional. A primeira ideia que a cidadania tinha enquanto rodovia é que era preciso integrar para não entregar. Achava que era preciso fazer uma integração do nosso país. O nosso país precisava nacionalmente ser desenvolvido de forma igual. Isso é entregar a cidadania para todos, dizer que quem vive no Amazonas precisa também estar interligado com os demais estados para que houvesse a promoção do bem-estar de todos. Todos pudessem ser promovidos de forma igual nesse bem-estar. E seria só esse desenvolvimento nacional e essa promoção do bem-estar de todos que geraria a realização da pobreza e a redução das desigualdades. E quando a gente fala de reduzir desigualdades, é porque se você entrega ensino, você entrega cultura, você entrega desenvolvimento para quem vive no sul, sudeste e nordeste do Brasil, você tem que diminuir essa desigualdade conseguindo meios para que as pessoas que vivem aqui no norte tenham essa redução de desigualdades. A rodovia ela teria esse papel, reduzir as desigualdades de acesso, de conhecimento, de cultura, de ciência, de turismo, de tudo. E isso é possível com o pluralismo político. E eu falo que é preciso o pluralismo político porque toda vez que a gente muda de governo, de direita para esquerda, as pessoas esquecem o fundamental da essência do ser humano, que é a sobrevivência com dignidade. Apesar de a gente estar trabalhando essa pauta do meio ambiente, nós não somos plantas só para viver. Nós precisamos sobreviver com dignidade. O nosso ecossistema enquanto seres humanos, ele depende dessa sobrevivência com dignidade. E aí o pluralismo político tem que existir para que, como a Lídia falou, independente da divergência de ideias, não acabe fazendo esse barco naufragar.
A gente não pode levar o barco à bancarrota, porque tudo que está envolvendo aqui a sociedade livre, justa, solidária, a erradicação da pobreza, o bem-estar de todos, o desenvolvimento do país de uma maneira integral, ele depende para que a gente tenha esse problema político com as diferenças políticas afastadas e a busca pelo melhor das pessoas colocada como pauta central. E aí que a gente vai chegar no último ponto que a cidadania leva, que é a verdadeira igualdade das pessoas. Porque dar igualdade às pessoas, na letra do que a gente leu, você vai ver lá Luiz Barbosa lá atrás, os caras falavam lá atrás sobre isso. Igualdade é você tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. É a única forma que você consegue entregar igualdade para as pessoas. Se a gente vive longe, se a gente mora no meio da floresta, se o nosso povo precisa de uma necessidade maior para poder estar equilibrado em relação aos demais cidadãos do Brasil, a gente precisa, para integrar a igualdade e cidadania, de uma rodovia que traga isso para a gente, de uma estrada que seja fiscalizada por cada um de nós e que ao mesmo tempo consiga não só levar esse bem-estar, esse desenvolvimento, mas que possa fazer com que a gente tenha o tratamento igualitário que os demais cidadãos do Brasil têm. Para isso, a gente precisa trabalhar essa cidadania em confronto agora, para eu pedir para ampliar o mapa de novo, com a nossa legislação, com a nossa legalidade, dando tudo que a legislação tem hoje. Não precisamos de novas leis. As leis que existem hoje, elas são suficientes para que a gente tenha o equilíbrio necessário entre a proteção ambiental e o desenvolvimento do ser humano. E eu não acredito que a rodovia ela possa servir de impacto para isso. Na verdade, ela só vai vir somar e vai fazer crescer um pouco mais dessa nossa grande árvore que está aí, que com certeza ela representa o que é o nosso estado do Amazonas, de modo razoável e proporcional. E aí onde tu te situa agora, pega o nosso, onde a gente vai parar a rabetinha? A gente vai ficar na cidadania hoje. Eu acho que a nossa rabetinha ela tem como foco principal a gente trabalhar a cidadania. O cidadão ele é o centro de tudo. A raiz principal dessa árvore somos nós, e é a partir dessa raiz que cresce toda a sociedade brasileira. As leis elas são feitas só para diminuir os nossos conflitos, né? Elas são feitas para administrar as dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia. O ponto principal, o foco principal tem que ser o ser humano. Tem que ser o ser humano, a defesa do ser humano, a defesa do ser humano com qualidade de vida, a defesa do ser humano desenvolvendo de forma igualitária, ela é imprescindível, e para isso acho que a cidadania ela é o motor que vai desenvolver esse nosso rabetinha, que ele tá um barco regional, já tá grande. Então o nosso rabetinha, não só falando da Trans-19, mas tudo tem a ver com o nosso povo do Amazonas. Gente, o Pablo deu uma aula agora, né? Arrasou. Obrigado. Adorei. E o nosso programa é esse. E você vai levar o seu mapinha. Rapaz, que alegria. Você vai levar seu mapinha, vai ficar registrado. Olha aí. Olha um mapinha aqui, rapaz, pra gente. Inclusive, abre aí teu mapinha aí pra te ver. Porque tem um motorzinho de polpa nele aqui, peraí, vamos puxar. Gente, ele deu uma aula agora, né, dos direitos fundamentais e tal. Fez uma viagem, assim, situando a gente. Olha aí, galera, que legal, ó. Muito legal. Muito obrigado, Lídia. E a rabetinha dele já situada lá na cidadania, já está tá? Na cidadania. Para deixar registrado que o Pablo situou para a solução desse problema da BR-319, que a gente tem que olhar com mais apoio e cuidado sobre um olhar da cidadania. Que legal. Gente, o Trilhas do Norte é isso. É sobre nós, é sobre o Amazonas, é sobre o Norte. Mais uma vez, obrigado, Pablo. E eu espero que todo mundo tenha gostado desse nosso episódio, tá bom? E tá aberto para quem quiser acrescentar alguma coisa a mais sobre a BR-319, achar que, o Pablo falou isso aqui, eu queria acrescentar mais isso. A gente tá aberto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.